Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 5 de março de 1930, trecho 28:3. Jesus quer ver seu Fiat palpitante na criatura. O viver nele é o chamado a todos os atos na unidade divina. O que significa unidade? Vivo sempre na dor da privação do meu doce Jesus. Que duro martírio! Se não fosse porque seu querer santo tomou seu lugar, fazendo-se sentir continuamente, que enquanto me dá a vida, me tem sempre ocupada e perdida nele, eu não sei como faria para viver. Mas apesar de tudo isso, as tantas queridas recordações de Jesus que eu acreditava que jamais perderia de vista, suas doces e repetidas visitas, seus tantos estratagemas amorosos, suas tantas surpresas, que me parecia viver mais no céu que na terra, ao só recordar, são feridas cruéis que me fazem mais cru meu doloroso martírio. Ah, Jesus, Jesus, como é fácil para você deixar de lado e esquecer quem te ama, e assim forma seu martírio. E você mesmo havia dito tantas vezes que me amava. Ah, Jesus, volte, porque não posso mais. Mas enquanto minha pobre alma sentia febre por querer a Jesus e delirando desatinava, meu doce Jesus movendo-se em meu interior e estreitando-me entre seus braços, quase para pôr fim aos meus desatinos, me disse: Minha filha, acalma-te, acalma-te, estou aqui. Não te pus de lado, nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade, porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, e que não tenha o selo do meu fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos. Este é todo o meu empenho, formar a primeira cópia da alma que deve viver em meu querer divino. Dito isto, fez silêncio e eu seguia meu giro no fiat divino. Queria recolher tudo o que as criaturas fizeram para encerrar tudo na divina vontade. E o meu sumo bem, Jesus acrescentou: Minha filha, viver no meu querer divino é a chamada a todos os atos das criaturas na unidade dela. Tudo saiu de dentro de sua unidade, de nosso ato único que dá vida a todos os atos. Por isso é direito nosso, de justiça, que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram. Reconhecer de onde vem um ato, quem é o que faz sair a vida a tantos atos, em que modo e como é a mais bela homenagem à nossa potência e sabedoria, que com um só ato é vida de todos os atos. E só quem vive em meu fiat, abraçando tudo junto com ele, toma como um punho tudo, e encerrando tudo naquele querer no qual vive, sobe a nossa unidade para trazer-nos tudo e dar-nos as verdadeiras homenagens de todos os efeitos de nosso único ato. Eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas, de modo que todo o céu se põe em atitude de adoração, junto com tuas adorações, o sol em atitude de nos amar, junto com o teu amor, o vento a glorificar-nos, juntamente contigo, em suma todas as coisas criadas, sentindo na minha vontade, da qual estão todas investidas, o teu ato que fazes nela, todas se põem em atitude de nos amar, de nos adorar, de nos dar glória e agradecimentos, de modo que sentimos que em nosso Fiat divino a criatura nos dá a plenitude do amor, a totalidade da adoração, a glória completa. Por isso, segue o teu voo no meu querer divino e não te ocupes de outra coisa, porque nele tens muito que fazer. Então eu fiquei pensativa acerca da unidade do querer divino e meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, sabes tu o que significa a unidade de vontade divina? Significa que de dentro desta única vontade não há coisa de belo, de bom e de santo que não saia dela. Esta nossa única vontade divina
Uma é sua unidade, um é seu ato, mas enquanto uma se estende por todas as partes, a vontade, a unidade, o ato, e como se estende em qualquer lugar, como dentro de um só alento, faz tudo, abraça tudo e dá vida a tudo. Então, quem vive em nosso querer se funde em nossa unidade, e tudo o que faz não sai fora de nós, mas sim fica dentro de nós. Ao contrário, quem vive fora dela, sentimos a dor do rasgo que faz de seus atos, de dentro de nossa vontade. E enquanto os arranca, não os retorna, porque nossa vontade divina não é uma com a sua. Por isso, a grande diferença de quem vive fora do nosso fiat, todos os seus atos são atos divididos e arrancados, não fundidos juntos. Portanto, não terá o bem de sentir em si a plenitude da luz, da felicidade e de todos os bens, mas sim tudo será miséria, fraqueza e falta de luz. Então vamos lá, Jesus quer seu fiat palpitante na criatura. Então ela fala aqui, né, os disparates dela, vou passar para frente, né? E vou só aqui na parte de Jesus. Então, minha filha, acalma-te, acalma-te. Estou aqui, não te pus de lado, nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos, na minha divina vontade. Então, ele está em nós, como está na Luísa, está em nós. E aí ele vai dirigir todos os nossos atos na divina vontade. Não quero nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, que não seja nobre e divino e que não tenha o selo do meu fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos. Este é todo o meu empenho, formar a primeira cópia da alma que deve viver no querer divino. Então, aqui no caso dela. Mas ele também vai fazer a mesma coisa em nós, né? Ele vai dirigir todos os nossos atos na divina vontade. Então, por isso ele quer, palpitando, né? Ele fala aqui, palpitando em todos, quero ver o Fiat Divino palpitando em todos os teus atos, que é justamente a gente corresponder ao que Deus está colocando na nossa vida de situações, né? Os atos que acontecem são os atos divinos de Jesus, né? Nas circunstâncias da nossa vida, inclusive no dever que a gente realiza, mas em todas as circunstâncias que Deus nos apresenta, nós correspondemos a Ele com os nossos atos, todos eles correspondendo na divina vontade. Então, ele quer orientar os nossos atos para viver na luz, na verdade, na humildade, na pureza, tudo que a divina vontade traz de beleza, de santidade, né, de santidade, que a gente vai correspondendo sem medo, né, sem colocar nada do nosso interesse próprio, mas sim todo o conhecimento que a gente adquire, né, do que é correto, do que é puro, do que é divino, né, que a gente vai aprendendo aqui. E aí, fala que depois eu seguia meu giro no Fiat Divino, queria recolher tudo que as criaturas fizeram para encerrar tudo na divina vontade. E ele fala, minha filha, viver no meu querer divino é o chamado a todos os atos das criaturas na unidade da divina vontade. Então, todas as criaturas que vivem na vontade divina vão fazer os atos, né, unidos, né? Tudo saiu de dentro de sua unidade. Então, como que é isso, gente? Então, os atos divinos, né, do querer divino, foram vividos já, né? Você sabe que a gente já leu isso em vários outros trechos, que os atos que já são feitos por Jesus, divinizados, já foram feitos. E nós temos que viver esses atos, né? Divinizados, que já são respostas do nosso dia a dia, dentro do correspondente de cada vida, né? Do que nós estamos correspondendo a cada momento. Ele já está trazendo a vida dele, né? Na nossa vida, em todas as circunstâncias que nos acontecem, desde que a gente não coloca nada de interesse próprio, amor próprio, mas sim a gente viver na verdade, na luz, na pureza, né, do conhecimento que a gente sabe do que é aquilo que tem que corresponder. Por exemplo, um caso assim, vamos ver, viver na vontade divina, deixa eu ver se eu fiz um ato na divina vontade hoje, claramente assim. Então, vamos ver. Eu tava com dor, né? Teve um momento que eu tava com dor, terminei meu serviço e ainda não tava na hora de fazer almoço ainda. Então eu peguei, sentei no sofá para ver se eu descansava no sofá, mas não consegui.
e eu senti que eu tinha que deitar. E aí eu deitei e coloquei o choquinho, né, para fazer choquinho no meu, nas dores onde eu tava, nos pontos de dor. E fiquei ali fazendo, né? Então, assim, aí eu fiz, correspondi ao que Deus estava posicionando para mim. O médico, ontem eu fui no médico, o médico falou para mim fazer o choquinho, e aí eu vi que o horário dava para mim fazer, eu deitei e fiz o choquinho. Aí, de repente, eu levei um susto que a minha mãe estava na minha frente, por causa do barulho do choquinho, eu não vi ela, e eu estava ouvindo um áudio também. Então, ela apareceu na minha frente, levou um susto, que eu estava com o olho fechado, mas não estava dormindo. E ela, né, ficou até com dó de me acordar, então ela veio devagarinho, me levou, levei um susto. E aí eu acordei, aí eu tirei, desliguei tudo o negócio e fui conversar com ela, daí fui fazer almoço, já estava na hora de fazer almoço, ela ia almoçar comigo e tudo mais, assim. Então, assim, tudo na sinceridade, tudo na luz, sem nenhum, você não fica observando você mesma para ver se você está fazendo alguma coisa egoísta, se você está fazendo alguma coisa errada, se você está. Não, você está correspondendo aos acontecimentos na pureza, na verdade, na luz, sem ninguém falar assim, você está fazendo uma coisa errada, você está escondido aí fazendo uma coisa errada. Não, eu tava seguindo orientações de né? Que eu falei pro médico que eu tinha um choquinho, e aí que eu tava usando esse choquinho para amenizar as dores, e ele falou, faça assim, continua fazendo. E na hora que eu pude fazer, eu fiz, porque era o momento que eu tava precisando mesmo, que eu tava sentindo dor, e deitei para isso. Então, a dor já me deu sinal, né? Um ato divino, permitido ali, que me deu o sinal do que eu deveria fazer. E eu fui e correspondi. E aí cuidei da minha saúde. E o que Deus quer? Que você cuide da sua saúde, com certeza, né? É uma coisa lógica. Ele nos deu inteligência, né? Então, na divina vontade, a gente sabe que tem que fazer as coisas de acordo com a realidade, com as coisas reais, como são. Então, ele deu inteligência, eu fui no médico, fiz tudo que tinha que fazer, o médico falou para mim fazer isso, eu tô fazendo. Então, eu vou correspondendo. A minha mãe chegou, era a hora do almoço, fui fazer almoço, fiz com o maior carinho, né? Sem ficar questionando nada, sem parar. Então, você vai seguindo o fluxo das coisas que você precisa fazer, das realidades que você precisa correspondendo. Então, esses atos são todos divinos, porque não tem maldade, não tem nenhum interesse próprio, assim, egoísta, não tem nada. É tudo, assim, luz. As pessoas estão ao seu redor, estão recebendo o bem daquele ato. Eu estava melhor, graças ao ter feito o choquinho, eu já estava melhor. Graças ao ter deitado, eu estava melhor, disposta para fazer o almoço, que meu marido ia almoçar, a minha mãe ia almoçar, eu ia almoçar. Meus filhos almoçaram na casa do vô, mas eu fiz almoço para mim. Então, isso é um bem que eu fiz, entendeu? Eu sou humana. E na vida humana precisa-se ter essas realidades de fazer comida, né? Como a Nossa Senhora também fazia comida, entendeu? Então não é diferente da vida de Nossa Senhora, as obrigações que ela tinha que fazer, eu também faço. Então é nessas coisas que você vai vendo que os atos das criaturas na unidade da divina vontade. Aí você fala assim, mas Deus, ele quer que a gente se preocupa com comida, com... Claro, gente, porque ele criou a terra, pensa comigo, ele criou todas as coisas na terra e ordenou as coisas como elas são. É do jeito que está agora. Ah, mas você tem certeza que ele criou a gente para morar numa casa e aí a gente ter uma família? Claro, é só olhar para a vida de Nossa Senhora, né? né? Então, a gente tem pelo menos uma base de realidade ali para a gente não achar estranho. O próprio Jesus veio e nasceu dentro de uma família. Ele tinha uma casa onde ele convivia com seu pai, com a sua mãe fazia comida, o seu pai trabalhava. Então, a gente vai entendendo que o querer divino, ele realizou coisas naturalmente estruturadas dentro do querer, né, dentro da realidade humana de uma vida de conservação da vida humana, da sobrevivência humana, que precisa de famílias. As famílias vivem dentro das suas casas, dentro das casas tem um fogão, nesse fogão a família compra comida e faz a comida, e assim a gente vai e tudo mais, vai para o banheiro, faz a higiene, não sei o que lá. Então é muito simples, né? Não é tão complicado entender os atos da criatura na unidade da divina vontade. A divina vontade viu esses atos. A divina vontade, ela viu que nós iríamos viver assim. A divina vontade nos ajuda a realizar esses atos. Entendeu? Então é muito interessante entender isso. Então tudo saiu de dentro dessa unidade do Fiat.
de nosso ato único que dá vida a todos os atos. Então, no ato único, Deus, ele viu que todas as famílias iriam viver em casas e todas as famílias iriam ter que comer e que a gente ia ter que comer, porque ele criou o nosso corpo para comer, para, né, para ir no banheiro. Então, ele criou o nosso corpo, criou a comida, ele criou tudo. Então, tá tudo certo. Não tem nada fora da ordem aqui, né? Então a gente vai vendo que não tem nada de errado fazer tudo isso, né? Aí o corpo humano tem doença, né? Por causa da realidade do pecado, a gente tem que aceitar que nesse mundo entrou o pecado, então as dores fazem parte. Aí Jesus e Nossa Senhora viveram situações também derivadas da realidade do pecado, porque eles foram pobres, isso é uma realidade, eles não foram doentes, mas eles viveram pobreza. Então, a pobreza é também uma miséria causada pelo pecado. Aí eles viveram no estado, no mundo, aonde tinha frio, né, onde os elementos eles eram causavam esse mal para o ser humano. E Jesus sofreu tudo isso, ele aceitou sofrer tudo isso. E aí tudo isso era na divina vontade. Então, é muito importante entender essas coisas básicas aí, porque às vezes a gente não conversa sobre isso, mas é lógico, né? Tem que pensar. Então, aí os atos que Jesus viveu na divina vontade de Nossa Senhora foram justamente para divinizar esses atos da humanidade, né, do nosso do ser humano, que vai viver em família, vai viver dentro de uma casa, que vai cozinhar, que vai ir no banheiro, que vai se lavar, que vai no, né, varrer a casa, que vai fazer, né, que vai limpar, e que vai tudo, né? Então, tudo saiu de dentro da sua unidade. Trabalhar, né? No caso, Jesus trabalhava com as mãos como carpinteiro, isso serve para todos os outros trabalhos também, né? Que divinizados também. Então, de nosso ato único que dá vida a todos os atos, por isso é direito nosso de justiça que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram. Então, Jesus cuidou de José quando José estava doente, né? Então, José viveu dentro do reino da divina vontade, dentro da família como servo, mas ele viveu atos na divina vontade. Então, na hora que ele ficava deitado ali, era a mesma coisa de eu estar deitada também, cuidando da minha saúde. Então, reconhecer de onde vem um ato, quem é que faz sair a vida a tantos atos, em que modo e como é a mais bela homenagem ao nosso poder e sabedoria, que com um só ato é vida de todos os atos, né, o ato único dele. E só quem vive meu Fiat abraçando tudo junto com ele, toma como em punho tudo, né, porque ele está falando do ato único, tá? Então, viver no meu querer divino é o chamado a todos os atos das criaturas. Então, todas as pessoas, todos os atos, na unidade do Fiat, tudo saiu de dentro de sua unidade, do nosso ato único, que dá vida a todos os atos humanos. Por isso é direito nosso de justiça que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram, tá? Tudo retorne a Deus. Reconhecer de onde vem um ato. Quem é que faz sair a vida de tantos atos? Em que modo e como é a mais bela homenagem a nosso poder e sabedoria, que com um só ato é vida de todos os atos. E só quem vive meu Fiat abraçando tudo junto com ele, toma como um punho tudo, e encerrando tudo naquele querer no qual vive, sobe a nossa unidade para trazer-nos tudo e dar-nos as verdadeiras homenagens de todos os efeitos de um nosso único ato. Então, assim, o ato único de Deus inclui, ele já viu todas as famílias e todos os atos dentro das famílias, dentro das casas. Então, um ato que eu faço abraça todos os atos que ele já estipulou sair desse ato único para todas as famílias. Então, quando eu faço um único ato na divina vontade, eu estou abraçando todos os atos, de todas as pessoas, junto com o ato único. Então, eu estou me unindo ao ato único, nessa unidade do ato único. Então, eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas, de modo que todo o céu se põe em atitude de adoração junto com as suas adorações. Né? Então, é muito grande, é muito difícil explicar isso aqui, tá, gente? Eu tô tentando aqui, mas não é fácil. Mas estou tentando. Então, o sol em atitude de nos amar, junto com teu amor, o vento a glorificar. Então, aí já ele entra a natureza junto, aí a gente fica totalmente assim, perdido, né? Eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas. Então, tipo assim, eu preciso do sol, entendeu? Nesse ato que eu tô fazendo, o sol participa também, o vento participa também. E todas as criaturas vão
glorificar esse ato único também. Em suma, todas as coisas criadas sentindo na minha vontade, da qual estão todas investidas, né, dessa vontade divina que gera toda essa vida para o ser humano, em torno também o sol, o vento, todas as criaturas também vêm servir ao ser humano para finalidade de ajudar o ser humano a viver esses atos, né? Então, o teu ato que fazes nela, todos se põem em atitude de nos amar, de nos adorar, né? De dar a glória a Deus. Então, Deus é a fonte. Então, o bem que eu estou produzindo adora a sabedoria divina, que criou a minha vida, que criou todas as coisas que servem a mim para eu viver esse ato unido a esse ato dele. Então, é muito grande. Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando ajudar vocês a entender e eu a entender também. Então, para a gente não deixar passar. Então, o teu ato que fazes nela, toda se põe em atitude de nos amar, de nos adorar, de nos dar glória e agradecimento, de modo que sentimos que em nosso fiat divino a criatura nos dá a plenitude do amor, a totalidade da adoração, a glória completa. Então, a criatura, quando ela está fazendo um ato na divina vontade, como eu cozinhei e aí todo mundo comeu, e eu fiz o bem nesse momento para minha mãe, para o meu marido, e eu comemos ali a comida, tal, toda essa realidade glorifica a Deus na unidade no qual ele olhou para mim na hora que eu estaria fazendo esse ato. E o bem que foi gerado disso. Mas eu precisei do sol, que alimenta, que faz, que ilumina, eu precisei do vento, eu precisei de todos os elementos juntos e todos se unem para agradecer o Criador, que faz as coisas tão perfeitas, né? Que posiciona-se tudo numa forma tão ordenada e tão perfeita. Então, aí a gente se volta a adorar e agradecer a Ele por isso, né? E reconhecer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, sábio, de ter feito todas essas coisas maravilhosas. Então, é muito simples e, ao mesmo tempo, complicado de entender as palavras de Jesus, porque Ele é muita palavra, né? Muita coisa que Ele fala. Então, por isso, segue o teu voo no meu querer divino e não te ocupes de outra coisa, porque neles tem muito o que fazer, né? Adorar, nos dar glória e agradecimentos. Então, aí você senta lá, obrigado, Senhor, por esse alimento, por esse alimento. Obrigado, Senhor, por eu ter ficado bem para poder fazer a comida. Obrigado, Senhor, não sei o que lá. Então volta sempre o olhar para o bem, para todo o fruto, né, do que foi gerado de ato na divina vontade, né? Tudo isso. Então eu fiquei pensativa acerca da unidade do querer divino e meu Deus Jesus acrescentou: Filha minha, sabes tu o que significa a unidade de vontade divina? Significa que de dentro desta única vontade não há coisa de belo, de bom e de santo que não saia dela. Então, tudo que foi feito bom, santo, foi vindo da vontade divina. Então, o meu ato de amor ali para fazer a comida, teve amor, teve dedicação, teve doação, teve um monte de coisa que eu fiz. Foi Deus em mim fazendo para o bem da criatura. Então, Deus estava em mim para fazer, né? Ele estava ali feliz em usar da minha mão, dos meus pés, dos meus olhos, para estar fazendo isso, né? E essa vontade dele. Ele planejou que as coisas fossem dessa forma, né? Que fosse gerado todo esse bem, né? Na vida das criaturas. Então, é muito bom a gente entender isso, né? Então, de tudo vem de Deus, né? Esta é a nossa única vontade divina. Uma é sua unidade, um é seu ato, mas enquanto uma se estende por toda parte, a vontade, a unidade e o ato, é como se estende em qualquer lugar. Como dentro de um só alento, faz tudo, abraça tudo e dá vida a tudo. Então, quem vive em nosso querer se funde em nossa unidade, né? Se funde, se une, se prende a essa comunhão com Deus, né? E tudo o que faz não sai fora de nós, não sai né? Não sai dele, mas fica dentro de nós, tudo dentro dele. Ao contrário, quem vive fora da vontade divina, sentimos a dor do rasgo que faz de seus atos de dentro de nossa vontade. E enquanto os arranca, não os retorna, porque nossa vontade divina não é uma com a sua. Então, aí é uma pessoa que já está com amor próprio, com interesse próprio, ela já não está unida à vontade de Deus, né? Ela, né? Ela vai fazer tudo diferente ou vai reclamar do que faz, não sei, né? É complicado, né? A pessoa que não está na vontade divina é uma pessoa que ela, né?
ela não vai enxergar esse bem, ela não vai ligar essas coisas a Deus, ela vai murmurar, ela vai reclamar, ela vai, né? Ai, nem sei, é muito complicado, né? Meu Deus. Então, quem vive fora da divina vontade não satisfaz a Deus, ela não adora a Deus, ela não tem essa comunhão com Deus, entendeu? Então, ele sente a dor do rasgo que faz de seus atos, de dentro de nossa vontade. Ela não vê Deus. Ela não considera que Deus está na vida dela. Ela não considera que as coisas que ela faz, Deus está envolvido nisso, entendeu? É mais ou menos isso. E enquanto os arranca, não se retorna, porque nossa vontade divina não é uma com a sua. Por isso, a grande diferença de quem vive fora do nosso fit, todos os seus atos são atos divididos e arrancados, não são fundidos juntos. Porque a pessoa não tem a consciência, falta o conhecimento, né? Ela não tem consciência, ela não liga a Deus as coisas que ela faz. É eu que fiz, né? Ela assume e rouba de Deus os atos, né, que ela faz. Ela pode até fazer uma comida, ser uma chefe de cozinha e tudo mais, mas foi eu que fiz. Foi eu que fui lá, comprei a comida, eu que fui lá e eu sou. Então é bem assim, né? Portanto, não terá o bem de sentir em si a plenitude da luz, da felicidade de todos os bens, mas sim tudo será miséria, fraqueza e falta de luz. Então ela vê só aquilo que ela fez ali, se vangloria, pega a glória para ela pega o elogio para ela rouba de Deus. Ela não se une a Deus para dar a Deus o agradecimento, para reconhecer que foi Deus quem fez, né? Que foi Deus quem realizou junto através das mãos dela. Não, ela que fez sozinha. É isso que é triste. Aí Deus fica triste por causa disso. Que essa pessoa não retorna o agradecimento, não retorna a adoração, não retorna a glória. É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso, né? Eu acho que deu para entender. Espero que ajude vocês a entender um pouco mais, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, te amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Sim, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né? O estudo de hoje é do volume 28, né? Tô procurando aqui, não tô achando onde é que Jesus pôs aqui para nós, né? O texto de hoje, volume 31, dia 31, volume 28, 3, março 5 de 1930. Jesus quer ver seu Fiat palpitante na criatura. O viver nele é o chamado a todos os atos na unidade divina. O que significa unidade? Vivo sempre na dor da privação do meu doce Jesus, que duro martírio. Se não fosse porque seu querer santo tomou seu lugar, fazendo-se sentir continuamente que, enquanto me dá vida, me tem sempre ocupada e perdida nele. Eu não sei como faria para viver, mas apesar de tudo isso,
as tantas queridas recordações de Jesus que eu acreditava que jamais perderia de vista, são doces e repetidas visitas, suas tantas estratagemas amorosas, suas tantas surpresas, que me parecia viver mais no céu do que na terra. Ao só recordá-lo, são feridas cruéis que me fazem mais cru meu doloroso martírio. E ó Jesus, Jesus, como é fácil para você deixar de lado e esquecer quem te ama, e assim forma seu martírio, e você mesmo havia dito tantas vezes que me amava. Ó Jesus, volte, porque não posso mais. Mas, enquanto minha pobre alma sentia febre por querer a Jesus, e delirando, desatinava meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e estreitando-me entre seus braços, quase por fim, a meus desatinos me disse. Então, né, que sofrimento, né? Luísa via Jesus, né, assim, e ela, então, é essa falta mesmo de Jesus, né, que a nossa alma sente, né, essa distância, né, às vezes eu sinto assim, aqui, assim, se eu fico fora dos estudos, mesmo que Jesus, eu sei que Ele está dentro de mim, mas dá um desespero, assim, mesmo que dessa presença que a gente tem sempre, né? A gente quer buscar entender, conhecer cada dia mais, então dá essa agonia. Eu sinto sim, se não estou tendo tempo, né? A vida nas férias agora muito tumultuada, assim, com os meus filhos, netos, né? Eu não deixei de fazer a meditação, mas é o tempo muito escasso, assim, de estar alimentando aqui do grupo, né? Isso me dá um desespero, tem hora, assim. Eu sei que não, né? Jesus está, né? A gente fala para a Luiz que Jesus está dentro dela, né? E aí mesmo a gente também sentindo isso que ele fala, né? Ele está dentro de nós, ele está ali agindo, né? Mas a gente quer, porque o livro do céu, assim, o que a gente vê agora é pela palavra, né? Alimentando pela palavra, né? Pelo entendimento, né? Tudo que isso que nos alimenta, né? Que nos dá o entendimento. É a palavra, né? Então a gente fica buscando, né? Ler, conhecer aqui, né? Tudo que ele está passando, né? Então Jesus fala, né? Minha filha, acalma-te, acalma-te, estou aqui. Não te pus de lado, nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade, porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, e que não tenha o selo do meu Fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos, e este é todo o meu empenho, formar a primeira cópia da alma que deve viver em meu querer. Então, ela era a primeira, né? Ela foi a primeira, né? A vítima, né? A filhinha da divina vontade, como ele fala, né? Então, Jesus está formando ela, né? Não está abandonando ela, né? Tudo isso é um processo que ele está fazendo, né? E que ele faz nas nossas vidas, né? Por isso, há essa busca, né? Esse sofrimento de ficar sem ele, pensar que ele está distanciando, que ele está abandonando, né? Eu acho que é o mesmo que a gente sente, né? Dito isso, fez silêncio e me seguia meu giro no Fiat divino. Queria
recolher tudo o que as criaturas fizeram para encerrar tudo na divina vontade. E meu sumo bem, Jesus, acrescentou: minha filha, viver no meu querer divino é a chamada a todos os atos das criaturas na unidade dela. Tudo saiu de dentro de sua unidade, do nosso ato único, que dá vida a todos os atos. Por isso, é direito nosso de justiça que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram. Então, assim, tudo tá no ato único de Deus, né? Então, é, por Luísa, que foi a primeira, a filhinha da Divina Vontade, né? O início, né, do reino no humano, né? Humano sem ser divino, como Nossa Senhora e Jesus, né? Então, tem que começar do início, né? De divinizar tudo, né? No humano, né? Na nossa vida que de humana, né? Então, tudo vai ser divinizado, né? Vai ser vivido por Luísa, né? Para que nós, né, criaturas, né, que somos por graça, né? Não temos a natureza, né? Deus vai nos dando, Jesus vai dando a graça, né? E vai divinizando tudo, né? Eu creio que é assim, né? Então, Luísa revivia isso tudo, fazia, né? Mesmo que no ato único de Deus já estava tudo concretizado, né? Tudo feito, né? E Luísa vai revivendo, né? Divinizando junto com Jesus, né? Para que a gente viva também, né? Reconhecer de onde vem um ato, quem é que faz sair a vida a tantos atos, em que modo, em como, e as, é a mais bela homenagem à nossa potência e sabedoria, que com um só ato é vida de todos os atos. Então basta um ato, né? Que ele é feito por todos, né? Por isso que Luísa fazia às vezes fazia uma vez, né? E ele era vivido por todos, né? E ele era divinizado, né? É, por todos, divinizado por cada criatura que fosse viver aquele ato, né? Ele fazia por todos, mas cada um, na medida que fosse viver aquele ato, né? Aquele acontecimento, o ato seria já divinizado por Luísa, por Jesus, né? Através de Luísa, né? Um humano, né? E só quem vive em meu Fiat, abraçando tudo junto com ele, toma como um punho tudo, e encerrando tudo naquele querer no qual vive, sobe a nossa unidade para trazer-nos tudo e dar-nos as verdadeiras homenagens de todos os efeitos do nosso ato único. Então, um ato, né? Ela revivia, né? Ela fez toda essa trajetória da humanidade de Jesus, né? Aqui na Terra, né? Então, ela divinizou todos. Uma vez divinizado, né? Porque já estava no ato único, né? Uma vez divinizado, era feito por todos, né? E que todos quisessem ir aberto para todos, né? Na divina vontade, aberto para todos, para todas as criaturas, né? E fazer esse ato no divino, né? Faz por todos, né? A dimensão, né? Do Filho da divina vontade, né? Das criaturas vivendo na divina vontade, porque ela vive por todos, né? Ela diviniza por todos, ela dá esse retorno para Deus, né? Para Jesus, né? Da vida divina que Ele quer para nós, né? Eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas,
de modo que todo o céu se põe em atitude de adoração junto com tuas adorações. O sol em atitude de nos amar junto com o teu amor, o vento a glorificar-nos juntamente contigo. Em suma, todas as coisas criadas sentindo na minha vontade, da qual estão todas investidas o teu ato que fazes nela. Todas se põem em atitude de nos amar, de nos adorar, de nos dar glória e agradecimentos, de modo que sentimos que em nosso Filho Divino a criatura nos dá a plenitude do amor, a totalidade da adoração, a glória completa. Muito importante, né? Muito, muito, tudo que Jesus está falando, né? Tudo, né? Volta à ordem, né? Na medida que a criatura, né? Que a gente vive na divina vontade, né? A criação dá glória, os bem-aventurados dão glória, né? Tudo entra em ordem, né? Em plena harmonia, né? De vida divina, né? Quando a criatura, porque nós fomos criados para viver na ordem, né? Viver, né? Como Jesus nos criou para amar e servir a Ele, né? Amar e ser amado. Criaturas, é, criaturas divinas, né? Para sermos divinos como Deus, né? E na medida que há essas criaturas, né? Que é filhos da divina vontade, né? Fazendo essa união, né? Com a criação, com tudo, né? Que Deus nos deu, né? Em volta nossa, né? A essa plena harmonia, né? De ligar o céu com a terra mesmo, de o céu se contemplar, né? Os bem-aventurados contemplar, né? Glorificar e a criação, né? Toda, né? E também, né? Harmonizar com nós, né? Fazendo com que o reino, né? Divino, né? Aconteça, né? Dando glória a Deus, né? Por por Ele ter nos criado, porque tudo devemos a Ele, né? Tudo que acontece, né? A glória, falar a totalidade da adoração, a glória completa, né? Quando filhos, né? Quando criaturas aqui na Terra faz essa junção, né? Com Deus, né? De viver na vontade dele, né? Essa glória completa, né? Nós Nós voltamos o para que nós fomos criados, né? Para que Deus nos criou, né? Para ser imagem e semelhança dele, né? É muito importante, né, Jesus, nos explicar isso aqui, né? Por isso, segue o teu voo no meu querer divino e não te ocupes de outra coisa, porque nele tens muito que fazer. Então, nós temos muito, né, que aprender, que conhecer, né? Não era para ela preocupar, era para só fazer a vontade de Deus, né? Que ele fazia o resto, né? Então eu fiquei pensativa acerca da unidade do querer divino e meu doce Jesus acrescentou: Filha minha, sabes tu o que significa a unidade da vontade divina? Significa que de dentro desta única vontade não há coisa de belo, de bom e de santo que não saia dela. Né? Tudo sai de Deus, né? Por isso, né? Da a nossa vontade, tudo que nosso pensamento, nossa memória, inteligência, vontade sai dele, né? Se a nossa vida é divina, né? Se a vontade divina reina, né? Esta nossa única vontade divina, uma é sua unidade, um é seu ato, mas enquanto uma se estende por todas partes, a vontade, a unidade e o ato, e como se estende em qualquer lugar, como dentro de um só alento faz tudo, abraça tudo e dá vida a tudo. Então,
apenas um dá a ordem, né? Vem de um, né? De um Criador, que é Deus, né? Do ato único de Deus, né? Ele que governa tudo, que gera tudo, sai dele, né? Então, essa unidade com Deus, né? Com Deus na criação, no ato único dele, né? Então, por isso que há esse retorno, né? Para que nós fomos criados, né? Da unidade divina, né? De ser um com ele, né? Um com o Pai, né? Somos um com ele, né? E ele governa tudo, né? Então, quem vive em nosso querer se funde em nossa unidade. E tudo o que faz não sai fora de nós, mas sim fica dentro de nós, né? Tudo está dentro desse cerco, né? Divino, né? Cerco da divina vontade que Jesus fala, né? Tudo depende dele, né? Porque nós dependemos de Jesus, de Deus para tudo, né? De Jesus para tudo, né? Ele que nos criou, ele que nos deu tudo, né? Um ato nosso, né? Um pequeno ato, né? Pertence a ele, não a nós, né? Ele que está fazendo, né? Ao contrário, quem vive fora dela, está falando agora, né? Sentimos a dor do rasgo que faz de seus atos de dentro de nossa vontade, enquanto os arranca, não os retorna, porque nossa vontade divina não é outra com a sua. Então é isso, né? Por isso que quando a gente vê uma pessoa fazendo um ato, né, fora da vontade divina, né, esse desordem, né, para que ele nos criou, há essa dor, né, esse rasgo, né? O vídeo, né, da moça que foi é, so, socada aí, né, pelo homem, né, 60 vezes aí, né? E então está fora, né? Fora desse da vontade divina, né? Está fora, né? Então, onde que dá essa, né? Arranca, né? É que ele fala, né? Enquanto ele fala, ao contrário, quem vive fora dela, sentimos a dor do rasgo que faz de seus atos de dentro de nossa vontade, né? É essa desordem, né? Essa dor que causa Jesus, que causa a nós também, porque está fora, né? Saiu da ordem, né? Por isso, com essa dor, nesse rasgo, né? Por isso, a grande diferença de quem vive fora do nosso Fiat, todos os seus atos são atos divididos e arrancados, não fundidos juntos, portanto, não terá o bem de sentir em si a plenitude da luz, da felicidade, de todos os bens, mas sim tudo será miséria, fraqueza e falta de luz. Então, fora, né, da ordem, né, do que Deus criou, para que Deus nos criou, né, fora do ato único de Deus, há essa desordem, essa dor, esse destorno, né, destonamento, né, do ritmo, né, e fica fora, né, fica sem essa luz, né, igual falou, né? Tudo será miséria, fraqueza. E falta a luz, falta o conhecimento, né? Esse conhecimento que Jesus está nos dando, nos orientando, nos formando, né? Para voltar à ordem, né? Então é uma pena, né? É muito triste ver a criatura desordenada, né? Destonada, né? Do ritmo, né? Da sua vontade, né? Fora da sua vontade, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo.
Jesus quer ver seu Fiat palpitante na criatura, ou viver nele é chamado a todos os atos da unidade divina. O que significa unidade? Vivo sempre na dor da privação do meu doce Jesus, que dura o martírio. Se não fosse porque seu querer santo tomou seu lugar, fazendo-se sentir continuamente, que enquanto me dá vida me tem sempre ocupada e perdida nele, eu não sei como faria para viver. Mas apesar de tudo isso, as tantas queridas recordações de Jesus, que eu acreditava que jamais perderia de vista, suas doces e repetidas visitas, suas tantas estratagemas amorosas, suas tantas surpresas que me parecia viver mais no céu que na terra, ao só recordá-los são feridas cruéis que me fazem mais cruel meu doloroso martírio. Ah, Jesus, Jesus, como é fácil para você deixar de lado e esquecer quem te ama. E assim forma o seu martírio, e você mesmo havia dito tantas vezes que me amava. Ah, Jesus, volte, porque não posso mais. Mas enquanto minha pobre alma sentia a febre por querer a Jesus, e delirando desatinava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e estreitando-me entre seus braços, quase para por fim os meus desatinos, me disse: Minha filha, acalma-te, estou aqui. Não te pus de lado, nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade, porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino, e que não tenha o selo de meu Fiat divino. Quero vê-lo palpitante em todos os seus atos. Este é todo o meu empenho, formar a primeira cópia da alma que deve viver meu querer divino. Eu passei por um sonho forte, né? Eu lembrei da Luísa e falei, nossa, é difícil mesmo estar nessa posição, mas tem que concordar. Eu acho que é porque também ontem eu fiquei impressionada com o trecho que eu estava lendo, até acho interessante ser cura divina vontade, que no novo grupo de estudo, a pessoa estava me perguntando, fala mais sobre o ato único, essa unidade com a divina vontade, como que é? Aí eu fiz um áudio lá, né, em cima do texto, né, do dia, explicando o que eu entendo sobre essa unidade da divina vontade, né? É bem parecido com esse trecho aqui. Aí estava explicando que, assim como ele estava explicando para a gente entender a unidade divina, mostrando a unidade que há no homem também. E falando que tem uma cabeça, né? E que no mesmo. E os membros obedecem essa cabeça, né? Então tem a sua vontade, a sua inteligência ali que decide, né? Fazer as coisas assim. E os membros correspondem, né? O braço se move, as pernas andam, tipo assim, para mostrar assim que no nosso corpo tem uma unidade, todo segue o comando da cabeça, né? Para explicar essa unidade divina. É bem interessante. Aí eu falei o que eu entendia, né? Aí eu acho interessante o Círculo da Divina Vontade. Até mandei a meditação no particular da pessoa para poder ver mais, né? Entender melhor. Porque ela estava na dúvida com a questão da unidade divina, né? E realmente a gente às vezes não sabe de explicar, né? Assim, né? É simples e difícil, né? Realmente a gente achar as palavras, né? E aí eu já tinha mandado uma explicação e mandei também a meditação daqui para ajudar ela, né? A entender. Aí no trecho de lá falava assim que Jesus mostrou a Luísa como a primeira filha da divina vontade, depois mostrou um monte. Ai, gente, eu fiquei muito emocionada. Mostrou um monte de criança junto, um monte de pequenino vindo junto dele e falou assim: Ah lá, seus filhinhos. Aí ela, mas que filhos são esses? Aí ele falou assim: são os que virão depois de você, os próximos filhos da divina vontade que serão formados com a sua vida, com o seu sacrifício, vai vir outros, né? Eu falei: Nossa, é nós, é nós. Fiquei um monte de filhinho chegando para Luísa, mamãe, mamãe, chamando ela de mãe. Aí falando que seria a primeira geração, assim, depois da Luísa, né, dos filhos da divina vontade, né? Aí eu fiquei muito emocionada, né? Fiquei pensando na Luísa. Aí eu tive um sonho, eu também vi essa notícia aí, né, da moça que levou os socos, né? Tava falando ontem com meu marido sobre isso. E eu sonhei com a situação em que Jesus me levou para os lugares, para castigar. Como se fosse com a Luísa, né? E aí, gente, era terrível, porque Jesus virava, a gente estava em cima de uma ponte, passando gente, passando os carros assim, pessoas, tudo. Aí Jesus falou: pode cair, eu autorizo, desse jeito, pode cair. Falando para a ponte cair, falou assim: eu vou castigar, eu autorizo, pode cair. E eu fiquei doidinha, eu fiquei assim, doidinha, eu fiquei: não, Jesus, não, não, meu Deus, eu estava lá na cena, vendo tudo em tempo real, porque
Eu tava lá vendo em tempo real a tragédia acontecendo, né? E eu tô, não, não, não. E eu tava muito zangado, muito bravo. E vou deixar cair. Eu quero, pode cair. Aí eu falei, não, Jesus, não, meu Deus do céu. E aí eu fui, fiquei lembrando da Luísa. Ai, meu Deus, então é muito difícil mesmo a situação da Luísa. Ela ficava numa situação muito difícil, né? Porque é muito difícil você ver essas coisas acontecendo. Você tá ali na cena e sentir tudo aquilo ali e falar, você não quer ver aquilo acontecer, você quer fechar os olhos, não quer ver aquilo, você não quer estar lá. Você não quer concordar mesmo? Eu tô assim, não, mas tá errado, a gente já no sonho eu tava assim, não, mas a gente já meditou tanto sobre isso, de que a gente até ficava bravo com a Luísa por não concordar com a justiça. Não, não posso ir contra a justiça de Deus, então tá bom, Senhor, mas é naquela agonia, porque eu não queria desapontar Jesus, e ao mesmo tempo eu tava desesperada vendo aquelas pontes caindo, e o povo caindo tudo. Aí me levou no outro lugar e tava caindo o trem do céu. Aí eu vi ele, tipo, eu nem sei bem assim a imagem, tá? Porque eu já esqueci tudo, apagou toda a minha mente, né? Mas assim, eu sei que era ele, que ele veio, abriu os braços e me cobriu para não cair trem na minha cabeça. E tava caindo coisa assim, caindo coisa em cima dos outros. Eu pensei que tava esmagando as pessoas. E eu fiquei numa incógnita que eu tô assim, meu Deus, não é fácil. Agora eu tô entendendo por que que a Luísa ficava desse jeito, porque eu tô vendo em tempo real. É ruim demais, eu não queria estar ali, mas ao mesmo tempo eu não queria desapontar Jesus. E contra a justiça dele, falou, tem que castigar. Não tem jeito, tá muito difícil. Ele falando, tá muito difícil. Coisa tá muito feia. Ele falando, né? Aí foi bem forte, gente. Nossa Senhora, né? Não é brincadeira, né? É muito forte, né? E eu creio que essa unidade também, é que tudo, que eu tava meditando sobre isso, que eu mandei pra pessoa, né? Que tá nessa unidade também, e você não vê problema nenhum, porque tudo já tá calculado por Deus, até o que ele permite acontecer de flagelos, e você não discorda de nada, porque você vê o bem em tudo, né? Entendeu? Nada você vê como algo que escapa de Deus, que tá fora do controle dele, né? Tudo tem um para quê, tá tudo calculado, então você vai lá no ato dele, né? E vai entender, vai buscar entender o para quê de tudo que ele faz, né? E não é contra nada, né? Aí vai falar, para ela acalmar esses pensamentos ridículos, que a nossa vontade humana, ela é perigosíssima, né? Porque é, isso pode nos levar a sair da unidade com Deus, né? Você duvidar que ele está com você, tudo que ele fala, sabe? Se você está na vontade de Deus, na intenção pura, você também não pode duvidar que Deus está dirigindo o que você faz. Eu estava meditando também sobre isso hoje, que eu tô assim, se eu duvidar que Jesus me dirige naquilo que eu faço, eu também estou indo contra ele, né? Eu não quero isso, né? Porque eu tenho que calar um sentimento de culpa. Eu não sei se é normal, se isso acontece, se eu estou reparando, eu acho que eu estou reparando com muitas mães. Mães sentem muita culpa, né? Ainda mais mães de primeira viagem, que está começando a maternidade. Às vezes a família põe muita culpa nelas, né? De tudo que elas estão fazendo tá errado. Esses sentimentos não tem como escapar, tá vindo muito na minha mente, mas eu tô reparando, eu tô reparando e não concordando com eles, entende? Ignorando. Mas ao mesmo tempo não tem como eu evitar sentir eles. Está muito forte o que eu tô vivendo coisas muito fortes mesmo. Mas eu creio que são reparações também, né, que estão sendo feitas, né? E assim, eu tenho que crer que Deus dirige, né? Que tudo que eu não tô, porque assim, é igual foi falado, se você tá na unidade com Deus, se você tá fazendo a vontade dele, se não é algo egoísta, se é algo que você está fazendo, fazendo bem, né? Gerando bem, vida ao seu redor, na vida das outras pessoas também. Porque às vezes você está gerando vida ao seu redor, mas as pessoas não veem isso. Elas veem vício em você, mas não, é, é o que eu estou vivendo, tá? O que eu estou fazendo está gerando vida, mas as pessoas ao meu redor não estão vendo isso. Mas isso é da ignorância delas. Eu não posso fazer nada, sabe? Eu estou de mãos amarradas também. Mas assim, o que eu estou fazendo está gerando vida, né? Porque depois eu só estou vendo luz na confusão que aconteceu. Porque depois que teve aquela confusão que meu marido falou as coisas, entendeu? Depois disso só venho coisas boas. No sentido, assim, do que eu tô vendo, assim, percebendo que a gente conquistou mais liberdade, mais autonomia, e a gente tá ficando com a cabeça mais tranquila e dando conta, assim, já tá ajudando a criança, já tá melhorando a alimentação,
Porque a gente, então assim, aquilo foi libertador para pôr, porque impor limites também, isso é agir na verdade, na sinceridade. Colocar limites não é algo errado, né? Porque senão você está vivendo a situação de abuso, né? Então, assim, meu esposo já pediu desculpa, então não tá aquela, ele, né, tá em paz, né? Tá tudo assim, correto, como filho, ele fez o que é certo, muito certo, né? Como filho e tudo mais. Então, assim, a gente tá cuidando, então, assim, o que eu tô fazendo tá gerando vida, não é egoísta, igual, eu tô tendo que ser firme, porque depois que eu pedi, né, que eu falei, eu só falei um dia, gente, não põe a neném para dormir, que eu tô indo lá na minha mãe. Acabou, né? Eles entenderam tudo errado, mas eles que quiseram distorcer a realidade, entenderam que eu não gosto que ponha a criança para dormir. Aí ontem eles pegaram a criança e deixaram a criança chorando, com vontade de dormir, mas o orgulho é tanto que não põe a criança para dormir. Depois vem cobrar de mim, a criança quer dormir, mas eles não põem. Aí eu fui firme e falei, pode me dar ela aí. Eu vou aproveitar e dar uma fruta para ela. Coisas que eu não fazia, sabe? Eu não tinha coragem de pegar enquanto estava com ele, de posicionar. Tá na hora disso, tá na hora daquilo. Às vezes eu ficava no, eu ficava na desvantagem para não me posicionar. Não, eu tô me posicionando com respeito, porque com a sinceridade, sendo muito clara que eu vou dar essa fruta aqui para criança, que eu já peguei a fruta. Aí hoje eu fui sair. Eu tô precisando caminhar porque eu tô muito fraca fisicamente. O corpo da gente, quando ele mostra também que tem uma dor, que é um sinal também que Deus tá dando que tem alguma coisa que tem que cuidar, né? Então você fazer uma caminhada é divino, não é errado. Não é um ato fora da vontade divina, né? Eu tenho que caminhar porque qual que é o objetivo, né? Não é um egoísmo, não é uma coisa estética, assim, né? Não é uma coisa simplesmente assim. É um bem, porque você tem que cuidar da sua saúde. Isso não Deus deu o seu corpo pra você cuidar dele, né? Então o corpo fala quando tem alguma coisa errada. E como a criança tá pesada, né? E eu já tô com esse problema no braço e tudo, e eu tô precisando fortalecer as pernas também, fortalecer o corpo. Então, e a minha mãe também tá precisando caminhar, mas precisa de alguém para dar um empurrãozinho, une o útil ao agradável. Aí a gente vai estar caminhando junta de manhã. E eu tenho que levar bebê, aí eu tenho um bebezinho. Aí o que que eu faço? A minha irmã me deu aquele negócio para carregar a criança, canguru. A criança fica pendurada em mim, então não tem que forçar meu braço, né? Então tudo certo e ainda unindo o útil ao agradável, né? Saindo no horário bom, com sol, um solzinho que a criança pode pegar. O médico falou que a criança tem que tomar vitamina, precisa de vitamina D, então ela precisa tomar sol. Então tá vendo? É só vida, é bem para todo mundo, né? Só que meus parentes aqui não entendem isso. Aí quando eu saio da porta da minha casa para fora, já querem pegar a criança da minha mão, sabe? Fala, não, não, deixa ela aqui com a gente, você ir, não sei o quê, já querendo proteger, sabe? Eu falo, aí por que que eu acho que eu ajo na luz? Acho não, né? Estou agindo na luz porque eu sou sincera. Eu explico tudo para as pessoas, eu deixo elas claras. Se elas quiserem entender errado, é distorção delas. Eu sou muito clara, né, com as pessoas. Eu falo, não, o médico falou que o neném precisa tomar vitamina D, esse horário é ótimo, é bom ela pegar um sol, é bom eu caminhar comigo e tal. E eu tô carregando, eu não vou carregar ela no meu braço, eu vou carregar ela aqui nesse canguru aqui. Mostrei pro meu sogro, mostrei tudo. Se eles vão ficar pensando mal, você entendeu? Se eles já estão pensando mal, na verdade, gente, o que que eu posso fazer? É umas coisas muito loucas, gente. Você não tem como, a vontade humana, o humano das pessoas é muito louco, não dá para debater com isso. Mas assim, agir na unidade, eu entendo assim, que é agir na verdade, você ser uma pessoa clara, sincera, né, com as pessoas. Eu fui educada, eu falei com muita tranquilidade, não fiz nenhum escândalo, né, eu fui educada com eles, tal, expliquei tudo, gente, dando detalhe, falando, o médico pediu, né, é uma coisa que eu já decidi com meu marido, então eu tô em paz, eu sei que é a vontade de Deus. Aí por que que eu tenho que afastar a culpa? Porque fica vindo na minha cabeça assim, nossa, eu tô fazendo errado, eu sei que é criança, né? Expor na criança. Umas coisas assim ridículas, eu falo, que é isso? É a vontade de Deus. E como que eu sei que é a vontade de Deus? Eu conversei com e meu esposo falou, tá bom, ótimo. Como que você vai levar ela? Eu vou pôr ela no canguru, que assim eu levo ela penduradinha e não tem que carregar nos braços. Aí ele, ótimo, tá bom. Acabou, gente.
É a vontade de Deus, entendeu? Aí eu tenho que ficar afastando aqueles pensamentos de culpa que vem, porque eles pensam que isso é o que eu tô fazendo é um absurdo, que a menina tá pegando o vento, sabe? Umas coisas assim absurdas, gente. O que eu tenho que lidar, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, pela ignorância, não conseguem ver o bem do que a sua vida está produzindo, mas ele fala que isso faz isso com a graça dele também, né? Ele derrama graças. E olha por que que é um bem. A criança sendo bem cuidada, todo mundo no lote ganha, né? Ganha uma criança, não tá chorando tanto, tá mais tranquila, tá bem, tá alegre, tá alimentando, né? Tá saudável. Então todos ficam sossegados também, porque tranquilidade, eles não têm por que ficar preocupados, desesperados com nada, tem um pai e uma mãe cuidando. Eles não estão vivendo num contexto em que eles têm que ficar cheios de preocupação, porque o pai e a mãe são egoístas, só pensam em si mesmos e a criança está largada, negligenciada. Eles não vivem num contexto assim, eles vivem num contexto de pai e mãe dentro de casa, cuidando da neta, e a neta tá bonita, tá bem, tá limpa. Então, assim, eles estão ganhando com isso, entendeu? Quando eles pegam a criança tá limpa, tá bonita, tá bem, tá cheirosa, tipo assim, não tem nada de errado. E, né, então, eles não conseguem ver o amor nisso, sabe? Aí a pessoa, mas é igual Jesus fala do sol, né? Ele manda a luz para todo mundo, mas tem gente que vai reclamar do sol, tem gente que vai falar que o sol é horrível, tem gente que vai falar, é o que fazem também. Então, estar nessa unidade é estar fazendo o que é correto. Então, não é um ato na divina vontade que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo algo egoísta, de amor próprio, visando a mim mesma. Eu estou fazendo bem, ao contrário, né? Se eu ficasse pensando só em mim mesmo, meu conforto, né? E não cuidasse da criança, deixasse também meu corpo assim. Meu corpo já está dando sinais de que precisa caminhar, fazer exercício. E se eu deixasse a vida vai me levar, leva eu, aí talvez estaria errado, né? Deus permitir dar os problemas no meu braço. Foi um sinal para mostrar para mim, Ruth, você tem que fazer atividade física, você está sedentária, né? Então, assim, é para você também ter mais energia ainda, disposição. Então, é um bem, né? Tudo que você faz em prol, né, de fazer uma comida, limpar a casa, se você, e você tem unidade, porque tudo aquilo é Deus que está te dando. Aqueles bens também, eles glorificam a Deus, né, estando no seu posto, né, e servindo para a criatura, porque o propósito de tudo criado foi para o nosso serviço mesmo, a água para nos servir, para a gente se limpar, tomar, limpar a nossa casa. Então, ela glorifica a Deus, sendo o que ela é, e é glorificada porque ela está servindo a criatura, né? E nós se servindo dela, reconhecendo que não é nós que fazemos nada, mas é Deus que tudo faz através de nós e é Ele que nos deu tudo. Então a gente louva a Deus pela água, louva a Deus pela casa que nós temos, louva a Deus pela por a família que nós temos, louva a Deus por tudo. Então nós estamos em unidade com isso e com todas as coisas criadas, né? Então é muito grande isso, né? E é o que vai falar aqui, né? Minha filha, viver o meu querer divino é chamada a todos os atos das criaturas na unidade dela. Tudo saiu de dentro de nós de uma sua unidade, né? Da vontade de Deus, do plano dele, original, né? De todo ato único. Então tá tudo dentro do ato único de Deus. Quando ele pensou água, ele pensou para um propósito. Quando ele pensou, eu vou jogar um vento, vai ter vento, vai secar as roupas no varal das pessoas, vai refrescar, o vento vai limpar o ar. O vento faz um monte de coisa boa, né? O vento. Nossa Senhora, se você pesquisar sobre o vento, você vai achar um monte de efeitos só do vento. Então, cada coisa gera seus efeitos pro bem. E tudo gera vida, 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 vida. Você vê que as coisas de Deus, tudo gera vida, vida, bem para todos, né? Universal. Então, você está, né, junto com isso, reconhecendo isso, que tudo vem de Deus e que então você não vive no egoísmo de dizer, fui eu, é eu que me movo para fazer isso, sou eu que estou cuidando do meu filho, sou eu que estou cuidando da minha família, é eu que sou inteligente, que sei o que é bom. Não, você reconhece que é Deus em você, o bem é Deus que é bom em você, né? É Deus através de você. É Deus que te move, senão você não ia conseguir mover um dedinho, né? Se não fosse a vontade de Deus. Então, tudo sai de dentro de sua unidade. Então, você também é um ato único, mas tem um jeito de você funcionar em unidade com o seu Criador. Tem um jeito também de você servir, né? Então, tudo saiu de sua unidade, de nosso ato único que dá vida a todos os atos. Por isso é direito nosso de justiça que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram. Reconhecer de onde vem um ato, quem é o que faz sair, quem é,
o que faz sair a vida a tantos atos, em que modo e como, tá vendo? É reconhecer isso. Reconhecer de onde vem esse bem que eu estou recebendo. Quem é o autor desse bem? O que que ele faz? Né? De que modo que ele opera? Como? Olha que lindo, gente. É a mais bela homenagem à nossa potência e sabedoria. Gente, isso é muito bonito. Que com um só ato é vida de todos os atos. Uau. E só quem vive meu fit abraçando tudo junto com ele, toma como um punho tudo, encerrando tudo naquele querer do qual vive, sobe a nossa unidade para trazer-nos tudo e dar-nos as verdadeiras homenagens de todos os efeitos de nosso único ato, porque o Filho da Divina Vontade vai reconhecer que tudo que acontece, tudo é Deus e todo bem vem de Deus. Ele nunca vai roubar, né? Falar, fui eu, é eu que movo as coisas, é eu que controlo as coisas, é eu que cuido, é eu que faço isso. Não, nada, tudo é Deus. Eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas, de modo que todo o céu se põe em atitude de adoração, junto com suas adorações, o sol em atitude de nos amar junto com teu amor, o vento a glorificar-nos juntamente contigo, em suma. Então, gente, todas as coisas, sendo o que elas são, no posto delas, estão honrando a Deus. E quando nós somos os narradores que Jesus fala, né? Porque nós temos a boca para falar, a cabeça para pensar, para reconhecer. Então, nós damos o louvor para Deus e agradecendo por tudo.